Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Batista, sou professora de História e estamos aqui discutindo, esses assuntos referentes a essa disciplina. O nosso tema de hoje, pessoal, assim como os outros, a gente está já quase terminando e começando aí a caminhar para a finalização desses assuntos de retomada, é acerca de um assunto da série passada que diz respeito, então, à nossa sociedade acriana. O nosso assunto de hoje é a diversidade cultural dos povos indígenas do Acre, do nosso estado do Acre. E aí, pessoal, essa diversidade se dá justamente por isso, por na nossa região, no nosso estado, nós termos muitos indígenas, E isso é muito diverso, porque eles são de etnias diferentes, São práticas culturais diferentes, então por isso que é importante a gente conhecer um pouco sobre a diversidade desses povos, Então vamos lá, pessoal, aí para a gente iniciar, a nossa discussão, a gente tem algumas imagens, que mostram várias etnias aqui do nosso estado, tá? E aí eu trouxe ela justamente para a gente pensar, essa questão de que por serem fisicamente parecidos, a gente os indígenas, mas a gente tem questões muito diversas, A gente tem as pinturas, o que uma pintura representa para uma etnia já não é a mesma coisa em outra etnia, A gente tem as danças, os rituais e ali também a gente tem a culinária, a alimentação, Porque nós sabemos que a alimentação também faz parte da cultura, daquele povo, daquela localidade. Então aí a gente vai discutir um pouco sobre essas práticas, e sobre essas etnias. Mas, primeiramente, pessoal, a gente tem que contextualizar um pouco, fazer essa contextualização com o nosso estado do Acre. O estado do Acre se caracteriza territorialmente por uma significativa parcela de sua extensão por áreas naturais protegidas, composta por terras indígenas e unidades de conservação. Pessoal, e aí qual é a diferença, de uma terra indígena para uma unidade de conservação? A unidade de conservação, dentro do quesito federal, são unidades aí onde a gente tem que preservar, toda a biodiversidade daquela localidade, em vários sentidos, tá? Não só aí dentro da perspectiva indígena, tá? Então é conservação, da biodiversidade aí do território. E as terras indígenas já são terras demarcadas, A gente tem muito essa questão pelas demarcações aí das terras indígenas, são terras demarcadas, reconhecidas pelo governo federal, e ali a gente tem então esses indígenas, essa sociedade, que é uma terra que pertence aos indígenas. Inclusive agora no Brasil a gente está tendo algumas questões, com relação a demarcações das terras indígenas. E aí são 35 terras indígenas reconhecidas, E aí nosso estado, elas ficam localizadas nas bacias do rio Juruá e Purus, e correspondem a 14,56% de todo o estado do Acre. E as populações indígenas somam aproximadamente 23 mil pessoas. Esse dado, do ano de 2018, em 15, então, etnias, tá? E aí ali a gente tem um mapa do nosso estado do Acre e a localização dessas terras indígenas. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor a história de cada etnia, porque a gente não tem tempo aqui, no finalzinho do slide eu vou deixar uma indicação para vocês, e aí vocês podem se aprofundar, tá? E aí, falando sobre a contextualização histórica também dos indígenas, claro que toda vez que a gente for falar de indígenas, a gente tem que repensar esse termo índio, Porque durante muito tempo índio, E aí ele veio com algumas questões pejorativas, O mais correto, o mais politicamente correto, para não ofender ninguém, é sempre usar indígena, os indígenas, Ou os povos originários, daquela localidade. Então esse termo índio, ele foi já deixado de ser usado na história, ciências humanas durante muito tempo, tá? Aí tem sim também o contexto dessa migração, de como esses indígenas chegaram na nossa região amazônica, através da migração aí da Ásia, na Idade do Gelo, a gente toda essa questão geológica,
para explicar aí a questão das geleiras, né, que aí criou-se um corredor natural onde esses habitantes da Ásia, eles acabaram migrando aí pelo Estreito de Bering, né, e aí chegaram então à Amazônia. Os primeiros habitantes da Amazônia chegaram por volta de 1500, né, antes de Cristo, e cerca de 6 milhões de indígenas antes das chegadas dos portugueses na Amazônia. Olha, aí a gente já pode pensar alguma questão, né? 6 milhões de indígenas, e ali em 2018 a gente viu só 23 mil, como aí teve uma redução dessa população, né? E na segunda metade do século XIX viviam cerca de 100 mil indígenas, né, distribuídos em 15 povos no nosso estado do Acre. E aí, então, quais são as causas, né, quais foram as causas, né, dessa diminuição dentro dessa população indígena? Primeiro, né, os assassinatos cometidos pelos coletores de droga do sertão, né, aqui na região norte. A gente vai seguindo aí essas causas na perspectiva histórica, né, dos acontecimentos. Depois, a gente tem os assassinatos cometidos pelos seringalistas brasileiros, né, através das correrias. Aqui a gente está já se reportando ao primeiro ciclo da borracha, né, que a gente conhece, quando chegam, então, os seringalistas, os nordestinos, né, as pessoas começam a ocupar a região e os indígenas sofrem, né, então, a presença dessas pessoas. Também as doenças transmitidas pelos brancos, né? Aquela velha história que o sistema imunológico do indígena ele não é acostumado, né, a doenças. Então, assim como na história do Brasil, na região amazônica também, aqui no nosso estado acontece. Os assassinatos cometidos, né, por caucheiros peruanos e soldados bolivianos também aqui, a gente está já falando dessa questão da borracha. E os assassinatos cometidos por capangas e fazendeiros a partir da década de 70 e no contexto da ditadura militar também, quando se tem esse projeto de desenvolvimento da região, né? E aí eu ressaltei o nome correrias, né, que é esse processo inicial onde os indígenas tiveram contato, né, com esse homem de fora, e foram processos muito cruéis, mulheres assassinadas, crianças, famílias destruídas, povos, né, dizimados. Então aí, pessoal, caracteriza, né, esse contato e essa população indígena no nosso estado. Sobre os indígenas no nosso estado, a gente tem variações linguísticas que formam esses povos, né? A gente tem dois grandes troncos linguísticos, né? O Aruaque e os Panos, né? E aí no Aruaques a gente tem os Culinas, as Xanincas, os Campas e os Manchiberi. E os Panos a gente tem Kaxinawás, Yanauás, Geminauas, né? Nauás. Então a gente tem todas essas populações, né? Que aí depois, quando vocês tiverem contato com o slide, vocês vão ver melhorzinho, né? Tá? E aí, então, sobre essas populações, pessoal, só para a gente ver um pouquinho, né? A gente tem os Runicuim, né? Runicuim, assim, esse termo é até novo, né? No nosso estado, a gente não ouvia falar há muito tempo, mas essa população já é bem antiga, que são os Kaxinawás, né? Eles trocam de nome, porque, segundo eles, esse nome Kaxinawá é o nome que deram para ele, não autodefine, né? Então, os Runicuins, aí, eles vêm agora trazendo esse nome que os define, né? População 4 mil no Brasil, 14 mil no Brasil, o tronco linguístico Pano, e aí a gente tem as terras indígenas, né, dessa população, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Tomartugo e Santa Rosa, tá? Os Axanincas também, aí a gente vai vendo aí que a proporção do número ele vai caindo, né? Tronco linguístico Aruaque, né? Ficam em Santa Rosa, Feijó, Tarauacá, Jordão, e assim a gente vai tendo todas essas informações, tá, pessoal? Dessas populações indígenas e suas terras indígenas, né? Yanauás, né? Que aí a gente só tem agora, em 2017 nós tínhamos 897, né, pessoas. Eles habitam aí nas terras indígenas, né, de Tarauacá, nessas terras. Puiana, né, Puianauá, desculpem, Pano, né, a localização também em Mâncio Lima, e todas essas etnias, né, tem todas essas histórias, essas lideranças também muito importantes, né, e aqui também a gente tem as outras etnias, né, Manchineri, Naua, a Polia, o Arara, né, Xamenal, a Mandija, então todas essas etnias, né, que a gente tem aí que comportam aí esses 15 grupos no nosso estado.
E, pessoal, falando ainda de indígenas, a gente tem uma questão muito importante, que são os povos indígenas isolados, né, e de contato recente. Esse contato recente, ele vem por conta, né, desse contato mesmo recente que tiveram recentemente nos últimos 10 anos, né, onde eles foram encontrados aí na nossa floresta amazônica, ali na proteção do Envira, né, Envira isolados ali naquela região. E aí, então, nós temos mais ou menos 35 indígenas, né, que foram encontrados, né, o pessoal da FUNAI, indigenistas estavam fazendo voos e acabaram identificando, né, e aí é muito interessante que, com relação a esses indígenas, né, os órgãos de proteção, eles dizem que esses indígenas, eles têm o direito, né, de ficarem isolados aí com esse contato bem pouco aí com essa outra sociedade, né, porque conforme os contatos, né, os choques de cultura foram acontecendo, esses povos eles foram se isolando cada vez mais aí. Essa população fica na divisa do Brasil com o Peru e eles permanecem então isolados, tá? Então é muito interessante porque poucos lugares no mundo a gente ainda tem uma população nativa assim, sem contato com outra sociedade, ok? Pessoal, então a gente vai agora para o nosso exercitando. Vamos lá, leia o texto. Falar das culturas indígenas é falar dos nossos povos, né? Das nossas ancestralidades. É falar das nossas vidas, das nossas espiritualidades, das nossas alegrias, da nossa saúde e felicidade, das nossas dietas, das nossas alimentações e culinárias, dos nossos mitos. Mantemos ainda hoje nossa resistência cultural com os conhecimentos tradicionais, costumes, crenças. Nós, povos indígenas, não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Sabemos que os povos indígenas são comparados genericamente pelos não indígenas como se fossem iguais, tá? Isso aqui é a fala de um professor indígena aqui do nosso estado, o professor Helder. Então vamos lá. O texto apresenta práticas culturais dos povos indígenas do estado do Acre. Sobre a influência nessas práticas, se pode ressaltar que as práticas culturais dos indígenas foram influenciadas totalmente pela cultura europeia. B. As manifestações culturais indígenas no estado do Acre praticamente desapareceram. C. As manifestações culturais indígenas do estado do Acre são diversas, refletindo a diversidade dos povos indígenas na região. E D. As práticas culturais dos povos indígenas são comuns a todas as etnias. E finalizando E, os elementos da natureza não são percebidos nas práticas culturais indígenas. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Claro que temos, né, a C, as manifestações culturais indígenas do estado, no nosso estado, né, estado do Acre, são diversas, refletindo então essa diversidade dos povos indígenas na nossa região, ok? Pessoal, então não esqueçam, né, de acessar a nossa plataforma. Aqui, né, na Comissão Proíndio do Acre, vocês terão mais informações sobre essas etnias, localidade, história e resistência também dessa população, ok? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!